Muito bem, você aí que está ligado agora no nosso programa Destaque ANC, seja bem-vindo. Hoje eu estou recebendo aqui o Matheus Teodoro, ele que faz parte do conselho da ARCE, a agência que regula aqui os serviços públicos do Ceará. Você vai conhecer melhor aqui durante esse bate-papo. Eu sou Leandro Gildo, estou aqui substituindo o nosso querido Felipe Clisma, que normalmente que está aqui, né? Ele está de férias. Daqui a 30 dias ele vai estar assumindo seu posto outra vez. No Destaque NC, como eu disse, Matheus Teodoro, muito obrigado. Seja muito bem-vindo aqui, Matheus. A gente sabe aqui da sua agenda e tudo. Você hoje trabalhando no conselho, não é isso? Da ARCE, né? Primeiramente, para quem está nos escutando, entender mais sobre essa agência reguladora. O que é, para que serve, para que veio. Seja bem-vindo, Matheus. Primeiramente, né, eu gostaria de agradecer o convite, o espaço e a oportunidade, né? E em meio à agenda que acaba que todos nós temos aí uma agenda corrida, eu acredito que estar nos meios de comunicação algo que eu destaco como essencial, exatamente para levar essa informação para a população, né, para dar esse alcance ainda mais num portal como o de vocês, que que acaba reverberando bastante, principalmente no interior do estado. Então eu agradeço bastante, para mim é uma honra. Sobre a agência em si, o que é uma agência reguladora? Né? Vários serviços de natureza pública, né, como por exemplo transporte rodoviário intermunicipal, saneamento básico, distribuição de gás canalizado, energia elétrica, eles foram desde a época do então presidente Fernando Henrique Cardoso, passados a sua gestão, foram delegados para serem executados aí por empresas privadas. Né? E a partir desse movimento houve uma necessidade, né, se enxergou a necessidade de que o poder público de alguma forma estivesse acompanhando, né, o cumprimento dessas concessões, o cumprimento, a observação dos requisitos, dos objetos dessas delegações. Elas podem se dar mediante concessão ou mediante permissão. E aí, a partir daí, surgem então as agências reguladoras. Né? Começa ali, elas surgem primeiramente no âmbito nacional, as agências federais, e uma das primeiras, se não a primeira agência estadual do Brasil, que é uma agência multissetorial, é exatamente a ARCE. Então, nosso papel enquanto agência reguladora é exatamente acompanhar, fiscalizar e regular todos os contratos de concessão, ou seja, todas essas delegações que são feitas, seja na área de transporte, de saneamento, energia elétrica ou até mesmo no serviço de gás canalizado, nós fazemos o acompanhamento desses contratos que são firmados entre o poder concedente, que é o Estado do Ceará, e as empresas, né, que são as concessionárias ou permissionárias, saber se estão sendo atendidos ali os requisitos de qualidade, se estão sendo observadas as regras tarifárias. Então esse é o nosso papel, exatamente fazer essa regulação. Eu até costumo falar, Leandro, que nós atuamos para manter uma harmonia entre o poder concedente, que é o Estado, os concessionários permissionários, que são os entes privados que prestam esse serviço, que executam o serviço, e a população, que são exatamente os usuários aí do serviço público. Muito bem explicado, Matheus. Então, as agências reguladoras, elas nascem naquela desconcentração, não é isso que houve no país, lá com Fernando Henrique Cardoso. Então, muitas empresas, né, vieram para cuidar de certos serviços públicos, e aí teve aí a necessidade de alguém regulando, né, fiscalizando também. Hoje, basicamente, aqui no Ceará, o principal serviço da ARCE, ela regula, ela fiscaliza, eu já ouvi, a Enel, né, serviço elétrico, não é isso? De energia. A CAGES também entra e outros também, não é isso, Matheus? Exatamente, Leandro. Existem, hoje em dia aqui na agência, nós regulamos a CAGES, né? Todos aqueles municípios que são atendidos pela CAGES, nós acabamos regulando essa relação entre os municípios e a concessionária. Regulamos também o serviço de transporte rodoviário intermunicipal. Inclusive, em relação ao transporte, nós não só fazemos a regulação, como nós fazemos hoje em dia fazemos a gestão do sistema de transporte intermunicipal de passageiros aqui do estado do Ceará, que pega tanto a região metropolitana como o serviço interurbano. E também nós regulamos aí todas aquelas empresas que tenham algum vínculo com a Cegás para fazer a distribuição ali de gás canalizado. Então são essas nossas áreas de atuação. Creio eu, costumo destacar que hoje as principais áreas de atuação da agência diz respeito a saneamento básico
e a Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, tendo em vista que o serviço de distribuição de energia elétrica, nós temos um papel um pouco mais acanhado por força da própria Constituição Federal, que estabeleceu que os serviços de distribuição de energia elétrica, fornecimento e distribuição, eles necessariamente serão regulados, fiscalizados pela União. Então, quem de fato tem assim, autonomia para fazer a regulação das concessionárias de energia elétrica, né, é a ANEEL. ANEEL. Isso. E nós, ARCE, atuamos através de um convênio, né, em que existem algumas metas, alguns objetos, e nós executamos ali algumas atividades que a ANEEL nos atribui. Aí essas atividades vocês repassam para a ANEEL, isso? Isso. Normalmente, em algumas delas nós temos uma certa autonomia, não só para poder fazer a fiscalização, como até mesmo a punição, mas em outras nós recebemos algumas demandas via ouvidoria da agência, né, algumas queixas, algumas reclamações, mas são tratadas mais especificamente pela ANEEL. Então, algumas nós recebemos e conseguimos dar vazão aqui mesmo na ARCE, mas outras, de fato, nós estamos aí totalmente submetidos aí ao crivo, né, e à atuação da ANEEL. Então, nessa questão de energia elétrica, se a população, o município ou até mesmo uma empresa quiser acionar a ouvidoria, eles têm acesso, qualquer um tem acesso, né, para reclamações e tudo, e vocês, se não tiver autonomia já de resolver no ato, aí vocês passam para a ANEEL. A população tem esse acesso também. Exatamente, Leandro. Nós conseguimos, desde a pessoa física à pessoa jurídica, inclusive entes federativos, como prefeituras, por exemplo, nós conseguimos receber essas queixas e, como você bem colocou, algumas delas nós conseguimos dar andamento, aquelas que realmente nós não tivermos autonomia para isso, ainda assim nós recebemos, né, e encaminhamos para a ANEEL para que eles possam dar aí o devido andamento, o devido tratamento para aquela demanda. Matheus, pela sua experiência, você já foi presidente da ARCE, né? Hoje você é um dos... Perdão, me fugiu agora. Conselheiros, muito obrigado. Você é um dos conselheiros, né? Você pontuando pela sua experiência, qual o maior desafio hoje da ARCE? É saneamento, é energia? Diga lá. Leandro, eu acredito que em termos de ARCE, e quando eu digo em termos de ARCE, eu digo em termos de Estado do Ceará também, dentro da nossa alçada, dentro das nossas atribuições, eu visualizo que os nossos dois maiores desafios hoje são o transporte rodoviário, transporte de passageiros, e o saneamento básico, principalmente pelo fato do saneamento estar passando aí por um momento de reformulação com o novo marco de saneamento, né? Isso, que foi até revogado não passou pelo Congresso Nacional, né? A queda do decreto, não foi isso? O novo marco de regulamento foi instituído por uma lei, se não me falha a memória, no início desse ano, né? A nova gestão federal instituiu um decreto para regulamentar essa lei. E a última notícia que eu vi, eu acho que foi da semana passada retrasada, que de fato o Congresso tinha derrubado esse decreto, né? Mas de fato assim, vai ser um movimento muito desafiador, principalmente pelas metas que foram postas, né? E eu acho que tem que ter uma sensibilidade muito grande para você se apropriar das peculiaridades de todos os municípios, né? Principalmente naqueles municípios que têm uma realidade completamente diferente da capital, Fortaleza, né? Mas eu coloco de fato aí saneamento e transporte como os maiores desafios, não só da agência em si, mas do Estado do Ceará. Você falou desses desafios dos municípios, a questão do saneamento, né? Os desafios eu entendo não só geográficos, né? Pela situação geográfica de cada município. Aqui, por exemplo, aqui no Ceará, a gente tem praticamente 3 climas, né? Temos o clima tropical, temos o serrano, que faz um frio em algumas serras aqui do Ceará, e temos o sertão, a caatinga, né? E também cultural, não é isso? Tem no saneamento, também tem a proposta a gente estava conversando sobre isso, final dos lixões, dos matadores. É um desafio, né, a ser cumprido aí, não é isso? Exatamente. Existem, na verdade, vários aspectos a serem observados, né? E é exatamente por isso que o interessante você ter o novo marco de saneamento, instituído por uma lei federal, para realmente ali estipular as diretrizes gerais, mas você ter também sempre esse diálogo com os estados, né, e naturalmente com os municípios, para você ver uma melhor regulamentação possível disso, em termos de decreto, em termos até mesmo de normativos estaduais, porque, como você bem colocou, para cada região, para cada estado, você tem desafios diferentes.
Então aqui nós temos, é muito cultural, a figura dos matadouros públicos, dos lixões. Então não tem como você falar, por exemplo, em encerrar, desativar um lixão em determinada cidade se ela não tem saneamento. Né? É uma coisa, o que é que você vai fazer com aqueles resíduos que são gerados? É como se estivesse praticando uma situação inversa, né? Tinha que primeiro ter o saneamento básico para depois pensar no final do lixão, né? Você tem que trabalhar ou primeiro com o saneamento ou em paralelo, né? Você fazer algo gradativo. Conforme o saneamento vai chegando, você vai desativando gradativamente esses equipamentos que eles não só fazem parte da cultura, como eles também têm naturalmente a sua importância. Né? Eles não existem apenas por existir, tem uma razão de ser daquilo. Né? Então, assim, eu acho que o nosso estado, ele tem de fato muitas peculiaridades. Né? E eu acredito que nós temos que ter aí realmente muita cautela, né? Muita ponderação, que eu tenho certeza que isso está sendo observado tanto pelo governo federal como pelo governo estadual, não tenho dúvida disso, para melhor atender e melhor ali se adaptar à realidade de cada município, né? Isso também é uma reclamação dos gestores, dos prefeitos dos municípios, que acabam recebendo, por exemplo, o marco do saneamento, ele prevê um índice de saneamento no Brasil alto e desafiador, né? E o prefeito, quando recebe isso, será que ele não bota a mão na cabeça e diz, como é que eu vou fazer isso? Pois é, Leandro, eu acredito que de fato exista essa preocupação, né? Exatamente, até pelo período que eu fiquei à frente da presidência da agência, eu acabei dialogando com muitas figuras políticas, deputados, prefeitos, né? E assim, você percebe que de fato há essa preocupação, principalmente o bom gestor público, ele fica muito preocupado, né? Porque quando você recebe um desafio como esse, ainda mais quando você tem metas que são realmente bastante rigorosas, né? Você fica muito preocupado não só em atender a população, mas também com o controle externo, seja o Tribunal de Contas, seja o Ministério Público. Então, ao meu ver, eu acredito que os prefeitos, eles realmente ficam, às vezes, numa sensação um pouco de insegurança, né? O que fazer, como fazer. Nós não podemos pegar, por exemplo, Fortaleza como exemplo, porque é uma realidade totalmente diferente, é uma capital que há alguns anos vem sendo muito bem gerida e existe um sistema de saneamento básico que atende, que é quase universalizado já. Então é uma situação totalmente peculiar. Né? Então você falar em Fortaleza é algo realmente à parte. Fortaleza não pode ser parâmetro para todo o Ceará, né? Você pode até usar ele como exemplo, como uma referência, mas você não pode dar o mesmo tratamento em termos de fiscalização, em termos de prazos, etc. Eu acho que isso aí tem que ser de fato pensado ali cidade por cidade, ou região por região, tem que ter essa cautela. Nós tínhamos falado ali em off também sobre alguns consórcios que atuam também na questão do saneamento e tudo, né? Hoje em dia existe esse consórcio para o saneamento. É algo mais difícil ter outras empresas atuando na distribuição hídrica aqui no Ceará? Pronto, o que acontece? A figura da regionalização, né, e ela se materializa aí, uma das formas de se materializar exatamente através dos consórcios, ela é inclusive estimulada pelo novo Marco de Saneamento Básico, né? Inclusive até para fins de recebimento de repasse da União, se não me falha a memória, vão priorizar aqueles municípios que estejam realmente ali conglomerados em consórcios, né? E a vantagem do consórcio é porque ele acaba tornando mais atrativo, inclusive do ponto de vista de viabilidade econômica, para que CAGES ou outras empresas que possam vir ali a participarem, por exemplo, de uma licitação, de uma concorrência e ganharem aquela licitação, acaba realmente sendo demonstrado com maior facilidade a viabilidade econômica, né? E aí, inclusive, isso na regulação, muito se fala na figura do subsídio cruzado, que é exatamente quando você tem ali um conglomerado de cidades ou de regiões, por exemplo, em que você tem alguns municípios que eles têm uma capacidade econômico-financeira maior e eles acabam realmente custeando, direto ou indiretamente, outros municípios, né? Isso é uma ferramenta que é o chamado subsídio cruzado, você realmente acaba fazendo essa compensação, né? E para tornar atrativa aquela região como um todo. E aí você consegue ter um desenvolvimento similar
de todos os municípios daquela região, né? E aí você consegue, de fato, evitar que tenha uma disparidade muito grande. Você tem um determinado município com, por exemplo, 85% saneado e outro com 10, 15%. Né? Então, para evitar isso e para ter um tratamento mais parametrizado, mais universalizado, digamos assim, o próprio novo marco de saneamento estimula a criação desses consórcios, né? Tá certo. Então, assim, o saneamento é um desafio para a Arce, né? Um desafio não só para a Arce, mas para todos os gestores dos municípios cearenses. E o transporte público você pontuou aí como também um grande desafio. Quais são as principais problemáticas que hoje a Arce tem em relação ao transporte público, né, intermunicipal? O que vocês estão enfrentando hoje aí e quais são os desafios para o futuro? Pronto, Leandro. Interessante porque eu antes de ir para a Arce, eu passei um tempo na Secretaria de Conservação e Serviços Públicos do município de Fortaleza. Fui membro de um conselho da ETUFOR e ainda que ali nós estivéssemos nos deparando com questões de trânsito em si, mas querendo ou não, nós constantemente estávamos discutindo exatamente esses modais, inclusive esses novos modais de transporte, desde uma bicicleta compartilhada, ali os patinetes, que acredito que futuramente nós vamos ter os patinetes compartilhados também, tal qual existe em São Paulo, as figuras dos aplicativos de carona, que também, querendo ou não, faz parte de uma realidade. Ontem teve até uma paralisação, se não me falha a memória, mas o que acontece? Então, assim, nessa área de trânsito e transporte, eu sempre tive uma curiosidade muito grande de tentar me apropriar mais. E o que é que eu percebo? Numa leitura que realmente é uma leitura minha pessoal, com o advento da pandemia, houve uma mudança muito grande do funcionamento das cidades e de como que a população se movimenta. Né? Eu acho que isso aí daria, inclusive, acho que um excelente estudo aí na parte de direito urbanístico, antropologia, porque acontece, quando você teve aqueles movimentos de isolamento maior, né, necessário, diga-se de passagem, você acabou fazendo com que muitas pessoas que se deslocavam do interior para a capital, elas tivessem que realmente começar a resolver suas demandas de modo regionalizado. E não, inclusive, salvo engano, desde a época da gestão do ex-governador Cid Gomes, já tinha um movimento, tanto em termos de, por exemplo, de escolas e de saúde, né, de educação e saúde, de você regionalizar essas demandas. Então você vai ter ali os hospitais regionais, você vai começar a ter as escolas estaduais e profissionalizantes de tempo integral também no interior do estado, né? Então a população que antes tinha uma necessidade muito grande de Fortaleza e da região metropolitana de Fortaleza, começou a realmente se ver numa situação de eu preciso me conformar com essa nova realidade, não sei por quanto tempo ela vai perdurar e eu não vou conseguir ficar nesse fluxo, né? Isso impacta diretamente o transporte. Por exemplo, o município de Sobral, ele passou um tempo com o terminal rodoviário fechado. Então, os ônibus não podiam passar, não podiam desembarcar ou pegar passageiros lá. Então, a população, ela vai buscando outros meios. Então, você vai pegar uma carona, você vai começar, a depender da distância, usar um mototaxista, ou então você vai começar, de fato, fazer um serviço de táxi intermunicipal, né? Você vai começar ali, reunir um grupo, você vai reunir um grupo de familiares ou amigos e você vai fazer esse transporte, né? Na região metropolitana de Fortaleza, o Uber, ele acaba ganhando, né, principalmente nessa figura da possibilidade de você compartilhar a corrida, ele acaba também ganhando um impacto maior. Então, tudo isso acaba afetando diretamente aquela visão tradicional de ônibus e Topic que nós tínhamos, né? Que de fato se limitava às cooperativas de transporte, né? Que é o transporte complementar que se dá através de cooperativas de topiqueiros e as empresas de ônibus, né? Então, acredito que a pandemia ela acabou afetando muito a forma como as pessoas se locomovem, as formas como as pessoas realmente elas interagem com as cidades, né? E eu acredito que reforçou muito um sentimento de regionalismo, então no sentido de você, de fato, acabar resolvendo ali a sua vida na sua região e não mais ter aquela necessidade tão grande de ter que vir até a capital, né? E isso passa também exatamente pela inauguração e por toda uma política de você ter bons equipamentos públicos também no interior do estado, né? E aí isso afeta bastante o transporte rodoviário. Então, nós temos que começar a pensar
o transporte pautado nessa nova realidade, né? E tentar enxergar o que é que realmente funciona. Será que funciona você ter sempre aquelas linhas regulares? Será que é interessante se você ter algumas linhas sob demanda, né? E você fazer ali realmente menos horários e você analisar de fato o fluxo? Será que algumas regiões não seria interessante para determinadas regiões, seja pelas características geográficas ou seja realmente pela quantidade da demanda em si, você deixar apenas cooperativas de topiqueiros e não necessariamente você ter uma empresa de ônibus fazendo aquela região? Então, acho que tem muitas questões, né? A gente tem agora, por exemplo, aqui na região metropolitana de Fortaleza, o metrô, né, que já está começando a se integrar com outros municípios, né, e que isso também tem que ser colocado nessa conta. Muitas pessoas que antes talvez utilizassem ali o ônibus metropolitano, agora se utilizam do metrô, né? Então, eu acho que tem muitas questões, ao meu ver, são avanços, né, porque eu acho que o transporte público não é só uma questão de locomoção, é uma questão realmente social. É você possibilitar que as pessoas elas exerçam vários direitos cidadãos, como cidadãs delas. Então, quão maior é a gama de serviços, a gama de opções para as pessoas se locomoverem, é excelente, né? E aí cabe ao Estado, naturalmente, harmonizar essas relações, de modo não só a atender bem a população, obviamente, mas também que isso seja, de fato, economicamente viável para as empresas, para as cooperativas que prestam esse serviço. Mas eu acho que é interessante nos atentarmos a essas novas realidades, principalmente aí pós-pandemia. Achei interessante na sua fala que você finalizou agora falando dessas novas realidades e você também falou sobre o trato regional, que também dependendo de cada região, há uma particularidade, né? Então, não se pode tratar, pelo que eu vi pela sua fala, tudo de uma forma, um para todos, né? De uma forma geral. Tem que se levar em consideração também o lado social de cada região para avançar nesses desafios de transporte público, né? Tem região que, como você disse, pode operar com cooperativas, né? Tem outras regiões que já necessitam de algo mais, além das cooperativas e tudo. E você pontuou também dos Ubers, né? E também dos profissionais de aplicativo que tiveram a sua reivindicação, foram para as ruas, reivindicar algumas coisas e tudo e tal. Até onde a Arce pode ajudar esse tipo de serviço profissional, né? Como o motorista do Uber, Motoruber, que o Motoruber cresceu muito ultimamente. Eu acho que até também por conta da pandemia, eu não sei, não estudei sobre isso. Eu sei que a pandemia deslocou muita gente do emprego formal para o informal, né? E aí teve um aumento no Uber e tal. A Arce, até onde a Arce pode, assim, estar colaborando com esse tipo de profissional? Pronto. Sobre esse ponto, Leandro, toda essa parte de trânsito em si, e aí quando a gente fala em trânsito, a gente está falando de serviços locais. Você vai pegar o táxi, você vai pegar os aplicativos de carona, seja eles na modalidade de moto, seja eles na modalidade de carro, são de fato de competência local, municipal. Então, nós não temos realmente assim ingerência em relação a esses serviços, né? Cabe de fato aos municípios, no caso aqui, que é de fato onde tem o maior volume, né? Ao município de Fortaleza lidar com essas demandas, né? Nós, enquanto agência, nós ficamos realmente numa situação tanto por não fazer parte da nossa atribuição, como também não ser da nossa expertise essas questões de trânsito em si, e realmente mais transporte. Mas, como você me pontuou, é uma questão que ela é muito interessante ser vista, né? Então, assim, até pouquíssimo tempo, você não imaginava que alguém ia pegar uma bicicleta compartilhada ou a sua própria bicicleta e entrar no metrô, ia se deslocar e ia terminar ali o seu trajeto também pedalando, né? E hoje você vê isso com uma facilidade muito grande. E aí esse passageiro, ele muito provavelmente era o passageiro que ele ia para o ônibus, ou ele ia se juntar com alguns amigos, ia rachar um Uber, ou ele ia pegar um Uber Moto, como você pontuou. Hoje ele tem ali o investimento dele, às vezes de pedalar alguns poucos quilômetros, para na estação de metrô, para na seguinte, consegue entrar ali com sua bicicleta, desce, pedala mais alguns outros quilômetros e pronto. E ele consegue fazer isso, se não me falha a memória hoje, já se valendo de bilhete único. Então, para ele é uma praticidade muito grande, né? Então, essas são novas realidades e que eu acho muito interessante, né? Como você é da área do esporte,
é a cara do técnico de futebol, é a dor de cabeça boa. Não, é a dor de cabeça boa porque hoje nós temos várias opções, né? Então, assim, hoje nós conseguimos colocar, hoje nós, quando digo Estado, né, juntamente com a iniciativa privada, nós conseguimos colocar à disposição da população cearense muitas opções de transporte, né? Mas, naturalmente, isso vai gerar uma certa descompensação. Naturalmente, você vai ter fuga de passageiros de um modal para o outro, né? Isso é natural e aí você tem que saber fazer esse balanço, né? Saber balancear essa relação. O metrô foi uma das bênçãos que apareceu aqui na região metropolitana, principalmente para Fortaleza, porque o metrô ele corta ali Maracanaú, vai até o centro, tem outro que vem da Caucaia, não é isso? E já está se expandindo, né? Aeroporto, o porto, né? Também vai até o porto, né? Então está se expandindo. Esse benefício do metrô ou algo similar, há algum projeto ou do governo federal, do governo estadual de transporte neste nível para outras regiões do Ceará? Leandro, essa questão do metrô, ela é especificamente tratada pelo Metrofor, né? De fato, uma entidade que foi criada exatamente para tratar tão só do metrô, que existe aí, é um serviço de transporte que ele é bastante peculiar em relação a todos os outros, né? Inclusive, o metrô, não só no Brasil, mas no mundo todo, nenhum metrô é superavitário. Todos os serviços de metrô, eles são deficitários. Você pode ir para olhar Japão, você pode olhar Inglaterra, você pode olhar Estados Unidos. Não, porque de fato é uma estrutura que exige um custo muito alto, muito elevado, e naturalmente o retorno financeiro, por mais que ganhe no volume, ele não é o mesmo, sendo que de fato é uma política pública, é você conseguir realmente entender a relevância de fazer da locomoção, da fácil locomoção dos cidadãos. Então, nós da ACE, nós também não participamos, nós não temos assim gerência sobre o Metrofor, mas eu acredito que faz parte sim do governo estadual, né, de ampliar ao máximo possível ali os braços do metrô para alcançar o maior número de regiões, né? E existe sim não só um interesse, como existe um diálogo constante do governo do estado, seja através do Metrofor, seja através do próprio governo em si, com a agência reguladora, no sentido de nós buscarmos formas de integralizar os transportes, né? Então, você integralizar o transporte via ônibus com metrô, né? Ou seja, aquela pessoa que quer fazer um deslocamento maior, né, e ela não quer fazer o trajeto, ou então porque ela, de fato, o metrô consegue ser mais rápido, então ela faz parte do trajeto de ônibus e ela depois entra no metrô, né? Então, assim, existe de fato uma sensibilidade por parte do governo do estado da gente desenhar alguma possibilidade de fazer essa integração, que aquele mesmo bilhete seja válido para você integrar o ônibus com o metrô, né, como acontece em alguns outros locais do Brasil. E aí a pessoa às vezes pega ali, faz parte do trajeto de ônibus, desce, pega o seu metrô, e quando você chega lá no seu destino final de metrô, você sai, já pega o seu outro ônibus, termina a sua viagem, né? Então, assim, nós não temos ingerência sobre o metrô, mas são duas áreas que se tocam e que certamente aí o governo do estado está atento a essas necessidades para tentarmos fazer essa integração entre o metrô e o serviço de ônibus em si. Muito bem, Matheus. Gente, essa foi a minha primeira entrevista aqui no Destaque ANC e aprendi muito sobre a ACE. Uma agência muito importante, né, que tem uma atuação bem desafiadora e também presta um lindo serviço, um belo serviço a toda a população. Também o setor privado também conta com a ACE. E eu tive o privilégio aqui de entrevistar Matheus Teodoro, ex-presidente da ACE, hoje como o conselheiro da ACE também, e um cara altamente capacitado aqui, tudo que ele estava falando. Esse foi o nosso Destaque ANC. Gostou, Matheus? Leandro, gostei bastante, me senti muito à vontade, muito à vontade mesmo. Parabéns pela condução, né? Eu acredito que um dos grandes desafios do comunicador, né, é exatamente você deixar ali o entrevistado, deixar os participantes à vontade, conseguir ficar realmente muito à vontade. Fiquei muito tranquilo aqui, você conduziu muito bem, né? E mais uma vez agradecer aqui ao espaço. Espero que de fato a minha fala
ela seja acessível, né, que a população, aqueles que acompanham vocês, tanto nas redes sociais como nas rádios, que consigam realmente se apropriar de tudo que eu falei, consigam assimilar tudo que eu coloquei, e eu me mantenho aqui à disposição de vocês para qualquer participação, para qualquer debate, para qualquer entrevista, independentemente de qual seja o tema. Se eu não souber, eu vou tentar me apropriar e vou participar. Se eu souber, melhor ainda, que já... Matheus, as portas estarão sempre abertas para você. É a segunda vez você aqui? Primeira, né? Primeira. Então as portas sempre estarão abertas para você, ou no destaque, ou num programa de debate. Vamos sempre contar com o Matheus Teodoro. Gente, muito obrigado. Essa nossa entrevista estará também nas redes sociais, tá? No nosso Instagram da rede ANC e também no YouTube. Até mais e até a próxima.